Muito bom dia, telespectadores, internautas e ouvintes da Jovem Pan. Eu sou o Vitor Moraes e está começando agora o Top 20. Você vai ficar por dentro, vai ficar muito bem informado e acompanhar as principais notícias do dia. Vamos lá. Na 20ª colocação, tá chegando, hein? Há 9 meses da Copa do Mundo do Catar, a CBF definiu as novas regras para os jogadores da seleção brasileira. A comissão vai restringir o acesso das famílias no Catar, diferente do que aconteceu nas Copas anteriores, né? Que era a maior bagunça. Os novos procedimentos têm como foco a maior concentração de toda a delegação no sonho do hexacampeonato mundial. Na 19ª colocação, um assunto muito importante, 8 a cada 10 pessoas dizem ter percebido o aumento na população em situação de rua, em São Paulo e no Rio de Janeiro. No interior paulista, 56% também acham que a população de rua subiu e 42% que diminuiu ou se mantém. Entre fluminenses, essa proporção é de 52% e 47%, respectivamente. A pesquisa é do Datafolha. Na 18ª colocação de hoje, a Finlândia deve decidir sobre a candidatura à OTAN já nas próximas semanas. A afirmação foi da primeira-ministra Sanna Marin durante uma visita à Suécia. O governo russo alertou que uma possível adesão da Finlândia e também da Suécia à OTAN trariam consequências políticas e militares. Na 17ª colocação, vamos falar sobre a rede social, porque o bilionário Elon Musk fez uma proposta para comprar todas as ações do Twitter. Chuta quanto? 197 bilhões de reais. O dono da Tesla e da SpaceX já tinha adquirido quase 10%, de participação na rede social na semana passada. Musk é o fundador da Tesla e da SpaceX. 16ª colocação de hoje, a Organização Mundial do Comércio quer que o Brasil amplie a oferta de alimentos no mundo. O Brasil, que é considerado, a fazenda do mundo. A OMC espera que o governo brasileiro assuma o compromisso de ampliar as exportações para poder ajudar a evitar uma crise alimentar mundial. A delegação da organização vai chegar aqui em Brasília nesse final de semana, na sua primeira visita à América Latina. Na 15ª colocação de hoje, o ator Cuba Gooding Jr. falou que é um dos culpados das acusações que recebeu de abuso sexual feitas por 3 mulheres entre 2018 e 2019. O artista de 54 anos admitiu que tocou as mulheres à força. Cuba chegou a ser preso em 2019, mas foi solto depois que fez o pagamento da fiança. Na 14ª posição, vamos falar de uma das maiores empresas do mundo. A Amazon vai cobrar uma taxa de 5% por serviço de armazenamento nos Estados Unidos. O anúncio foi feito ontem e a justificativa é o aumento dos custos de combustível e também da inflação. A medida vem depois do reajuste de salários e também de despesas trabalhistas que reduziram o lucro do varejista online. 13ª posição de hoje para você. A pandemia acabou ou não? Porque para a OMS, a pandemia da Covid continua a ser uma emergência de saúde pública internacional. A decisão do diretor-geral Tedros Adhanom seguiu o parecer do Comitê de Emergências da entidade. 12ª posição de hoje, uma notícia extremamente triste. Morreu aos 55 anos o ex-jogador Fred Rincon, depois de um acidente de trânsito. Ídolo na Colômbia e também da torcida do Corinthians, ele estava internado desde segunda-feira, quando o carro que ele estava foi atingido em cheio por um ônibus. 11ª posição de hoje, vamos falar de pecuária. A produção de suínos e de aves acumula uma alta de mais de 10% nesse ano. Os custos de produção de frangos de corte e de suínos subiram mais de 10% no primeiro trimestre desse ano, de acordo com a Embrapa. E a 10ª posição, vamos falar da guerra. A Rússia declarou que sem comida e também sem munição, mais de 1.000 fuzileiros navais da Ucrânia se renderam em Mariupol. Cercada e bombardeada por tropas russas por várias semanas e também foco de alguns dos combates mais ferozes da guerra, Mariupol seria a maior cidade a cair desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro.
Em nono lugar da nossa lista, a aliança que ninguém esperava, de Geraldo Alckmin como vice de Lula, foi aprovada pelo Diretório Nacional do PT. O partido afirmou que é preciso ampliar o apoio ao ex-presidente em outros setores políticos e que a coligação nacional com o PSB é sim um importante passo. Em oitavo lugar da nossa lista, ainda falando de política, a Procuradoria enviou ao Ministério Público Eleitoral um pedido de investigação contra Sérgio Moro e a esposa dele, Rosângela, por eles se mudarem aqui para São Paulo. A notícia crime foi apresentada por uma empresária filiada ao PSB, que afirmou que o casal não tem vínculos nenhum na capital paulista. Na sétima posição, vamos falar de política internacional, porque o Nicolas Sarkozy declarou apoio a Emmanuel Macron na corrida presidencial francesa. O ex-presidente da França, que é conservador e de direita, afirmou que vai votar no atual líder do país, que vai enfrentar a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, no segundo turno. Na sexta posição, vamos para Nova York, porque o suspeito do ataque no metrô foi detido pela polícia americana desde a tarde de terça-feira, depois daquele tiroteio que rolou dentro do transporte público. Em quinto lugar na nossa lista, dinheiro. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. O auxílio manteve as datas de depósitos do Bolsa Família e varia de acordo com o fim do número de inscrição social. A nossa quarta colocação é sobre uma polêmica. Você concorda ou não com a cassação de Arthur Duval? Porque ela já é dada como certa. O deputado estadual paulista filiado à União Brasil perdeu todo o respaldo com parlamentares aliados, o que reforçou a tendência para sua cassação. A votação em plenário será com voto aberto e exige maioria simples para a perda do mandato. Na terceira posição da nossa lista, o assunto é Petrobras. O governo perdeu espaço no conselho da estatal, mas impediu uma mudança no estatuto. Em assembleia de acionistas, minoritários conseguiram emplacar um representante adicional no conselho, José Mauro Coelho, indicado para a presidência da Petrobras. A nossa segunda posição de hoje é do Ciro Nogueira, que foi convocado de novo para falar de irregularidades na educação. O ministro já tinha sido alvo de outro requerimento e tinha sido chamado. Nossa primeira colocação de hoje, o presidente Jair Bolsonaro decidiu que vai dar um aumento de 5% aos servidores e cortar verbas de outras áreas. O assunto foi discutido numa reunião com o Paulo Guedes no Palácio do Planalto. O impacto nas contas públicas depende da data de vigência do reajuste. E por hoje é só. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Vejo vocês amanhã.